Patrícia é uma menina adoro, mas foi uma menina pobre do Rio de Janeiro que pertence a várias minorias sociais, né? Porque é preta, é mulher, é pobre, é favelada. Eu gosto de falar que eu sou, porque faz parte da minha identidade. Eu nasci no Rio, morei no Morro do Dendê até os 22 anos de idade, né? E saí de lá e vim morar em Paraíba. Eu sou professora, eu leciono, vai fazer 30 anos no ano que vem. Eu passei muito tempo lecionando só em escola pública, a maior parte do tempo é em escola pública, e mais ou menos agora há 11 anos eu trabalho também em escola particular. Lá atrás, antes de vir para em Paraíba, eu fiz concurso, um atrás do outro, fui aprovada, e aí fui trabalhar só na cidade do Carmo, fiquei quase 20 anos trabalhando só em escolas públicas da cidade do Carmo. Depois que eu tive meu filho, aí eu comecei a tentar vir para mais perto de casa, e assim eu fiz. Hoje em dia eu trabalho no SESI de Amapará com as minhas 2 matrículas. Uma coisa muito marcante na minha história é que lá atrás eu não tinha me formado ainda, fazia muito bico, né? Chamam você aqui, dá aula ali, um curso de fundo de quintal, vamos dizer assim, escola que nem era registrada nem nada. E eu me vi lecionando para acho que uns 40 homens na época. Eles eram da Marinha, não vou lembrar agora ao certo qual é o cargo, né? Eu lembro que eles tinham que sair de uma patente, tentar ir para outra patente, e eles precisavam fazer prova de redação. Tinham que fazer texto dissertativo argumentativo. E é um troço que eu sempre gostei muito, entendeu? Parece que a gente é um negócio só, entendeu? É desse jeitinho. Aí eu tava com esses homens todinhos e tal, e dando aula, eu tinha uns 19, 20 anos, eu não tava formada ainda não. Um parêntese, porque eu sou a mulher do parêntese, tá, gente? Geralmente eu abro, mas não fecho. Mas pretendo fechar. Eu fiz letras, português e literaturas, que é o nome do meu curso, pelo menos era lá naquela época. Não fiz língua estrangeira, porque eu não entendo nada de língua estrangeira. E foi de 1993 a 1996, e foi na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? É isso. Então naquela época lá, eu ainda nem formada ainda, aí fui dar aula para esses caras, e eu lembro assim, tem gente que voltou para poder me procurar, achar onde eu morava e tal, não sei o quê, para me agradecer. Eu lembro que eu ganhei um buquê de flores, gente. Eu era muito tímida, ainda tem esse detalhe, eu não falava como eu falo hoje em dia. Tem gente que foi atrás de mim para agradecer, que conseguiu passar, e precisava ter passado, porque tem família, e precisava ir para aquela outra patente e tal. E eu fiquei assim, gente, mas não é real? Não é que realmente isso é para mim? Meu Deus, que loucura! Isso é para mim. E foi. Isso lá no Rio, eu bati de porta em porta depois que eu terminei, né, a faculdade e tal. E aí em todos os lugares pede experiência. Como é que eu vou ter experiência? Eu tinha só 21 anos. E aí eu já tinha parentes ali em Paraíba, vim morar ali em Paraíba, e as oportunidades apareceram, vieram, e as portas começaram a abrir. Mas mais ou menos de 2014 para cá, uma antiga amiga minha, que tinha estudado comigo na faculdade, a gente fez amizade mesmo, a gente tá, né, até no WhatsApp da vida até hoje. Ela me convidou, ela falou assim, você não quer corrigir redação do Enem? Eu falei para ela assim, não sei nem como é que é isso, existe, quem corrige? Não, naquela época era indicação. Depois disso passou a ter prova anualmente. Eu falei assim, vou tentar. Ela falou assim, não, por favor, tenta. Eu lembro, na faculdade você era muito boa, você é muito centrada, muito focada. Aquelas coisas todinhas que as pessoas costumam falar a meu respeito. Que nem eu, nem sempre a vida toda eu acreditava nisso. Aí eu falei assim, vou tentar. Aí eu comecei, eu fiquei aí uns quase 10 anos corrigindo a redação do Enem. E aquela coisa assim, gente, eu preciso fazer isso para me satisfazer mais. Eu tenho esse lance comigo. Eu leciono, é lógico que a gente não faz as coisas de graça, porque a gente precisa comer, pagar conta, né? Fazer as coisas normais da vida. Mas esse negócio de lecionar é um negócio que me dá uma satisfação muito grande. Aí eu dou aula de gramática, dou aula de interpretação, dou aula de literatura, mas a redação é o negócio. E passou a ser um negócio. E eu falei assim, gente, 2024, quando muita coisa começou a mudar dentro da minha vida, eu falei assim, eu posso tentar. Morrendo de medo, claro, né? Nunca empreendi na vida. Eu já vim de uma família que a gente é empregado. A gente não pega e a gente empreende. Como assim? Gente, eu vou fazer isso muito timidamente. Isso eu fiz um intensivo, foi de outubro,
Foi de agosto a outubro de 2024. Beleza. Quando foi no final, em dezembro, eu já sabia assim, ano que vem eu vou tentar fazer o ano inteiro. Conheci um professor na internet, o nome dele é Vinícius, mas ele é conhecido como Profinho. E ele parecia que estava falando comigo, lá em meados de 2024. Porque você pode empreender, eu tenho um curso que pode te ensinar até quanto você pode cobrar, quantas horas aula você pode fazer para você se planejar, quanto você tem que fazer propaganda, como é que você tem que montar o seu Instagram. E, gente, esse cara tá falando comigo. Aí Patrícia foi lá estudar no curso do cara. Aí comecei lá. Para isso, em 2025, eu já entendi assim, é só continuar seguindo aquilo que o Profinho falou. Beleza, participo da comunidade dele, eu converso com um monte de gente que é corretor de redação até hoje. Eu não sou mais corretora oficial do Enem, mas mais trabalho com isso. E as portas foram abrindo, e foi acontecendo. E o meu aluno, ele confia em mim, é o que eu percebo. E aí, o aluno do aluno, e o primo, e o cachorro, o papagaio, a mãe, não sei de quem. E assim, Patrícia, em 2026, digamos que eu posso agora falar que essa é a terceira temporada, entendeu? Dessa doideira. E tá sendo prazeroso pra caramba. Eu sinto uma satisfação extra hoje em dia, por isso que também é uma outra coisa que me impulsionou a lecionar redação fora das escolas. Porque assim, eu recebo hoje em dia aluno de escola pública. E assim, e daqui, de Além Paraíba. E aqui em Além Paraíba, dentro de Além Paraíba, eu não estou na escola pública. Estou na escola particular. É um outro sangue, suor e lágrimas. Porque eu não sei nada daquela pessoa. Não tenho a menor ideia. A pessoa às vezes me fala, olha, eu nunca vi redação na escola. Ou eu fiz uma redação só na vida. Enfim, independentemente de qualquer coisa do sistema. Então eu pego aquela pessoa, ela mais do que ninguém, ela é uma folha em branco para mim. Que quando eu já leciono para o meu aluno, eu tenho uma leve noção. Para quem eu nunca vi na vida, às vezes aparece gente que eu nunca vi na vida. Então assim, é uma folha em branco. E ano passado então eu tive uma satisfação gigantesca, porque assim, existem aulas semanais, agora eu tô nesse espaço aqui, graças a Deus, desde o ano passado. A pessoa tem que fazer redação semanal, as primeiras redações são todas à distância, ela manda pra mim, eu corrijo, dou retorno e tal, tem a devolutiva, tem o dia do feedback, que aí é por WhatsApp. Tem uma aluna do ano passado, que assim, ela era tão crua, que assim, ela ficou uns 3 meses, mais ou menos, naquela, só pra todo mundo entender, né, a redação do Enem vale de 0, vale 1000, né, então assim, a pessoa pode tirar 0, como pode tirar 1000. E ela vinha tirando notas bem baixas, era 480, era 520. Quando chegava no 600 era muito, daqui a pouco voltava para 400 e tal, ou seja, a coisa não estava estabelecida, o conhecimento não estava sedimentado. E a gente estava ali, e beleza, vai dar. Aí depois tem uma época do ano que eu comecei com simulados presenciais. Tem que vir, ano passado era sábado, de manhã, e disse assim, muito, né, vem que vai ter lanche. Aí pronto. Ninguém gosta de comida. Aí legal, aí ela vinha e tal. E eu lembro que mais ou menos, quer ver, acho que foi em agosto, acho que tudo sedimentou. Aí começaram ali em 720. E só que assim, tudo isso é só uma simulação, né? A pessoa está estudando, ela nunca tinha feito o Enem antes, que alunos meus de escolas particulares, eles já fizeram o Enem no primeiro ano, no ensino médio, no segundo ano, então já tem pelo menos uma noção até do que vão encarar lá, aquela pressão toda de prova, uma prova de 5 horas e meia. Entendeu? Uma maratona, tá legal. Aí ela foi fazer o Enem, pela segunda vez dela, e valendo, e quando é Enem valendo, a pessoa se sente mais pressionada. No caso dela, ainda para piorar, ela já tinha terminado o ensino médio no ano anterior. Então a responsabilidade, entendeu? Na vida do cristão, que eu costumo falar assim, parece que é maior ainda, o pai, a mãe, eu não sei quem, todo mundo tá falando que ou é agora ou agora. E aí ela tirou 860 esse ano. Que é uma pessoa que vinha do 400 e tal e não fazia redação nenhuma na vida. Cara, não é que a nota dos outros não foi boa. Eu tive aluno com 920, 940, 960, graças a Deus. Mas essa nota, pra mim, ela é igualzinho 1000, ou é igual 940 do outro, do 920 do outro. Porque eu via a construção. Essa construção eu vi mesmo. Sabe, parece que é uma criação minha. Olha, são vários. Um desafio, um inicial mesmo, que está dentro da cabeça. Você não acreditar que aquilo é para você. Não precisa nem ter ninguém extra. Quando tem, então, só piora. Eu tive.
Não precisa nem ter ninguém extra para falar assim, não, faz só isso. Não, só isso aqui é suficiente. Um medo. Eu sabia do meu potencial. Eu já era Patrícia, vamos dizer assim, né? Eu já era Patrícia de quase 30 anos na sala de aula. Eu já era a Patrícia que um monte de alunos já conhece, de outros carnavais. Mas existia um medo sobrenatural. Tipo assim, gente, mas como é que você assume o aluguel da sala? Como é que você assume? Como é que é isso? Como é que você prepara a apostila toda semana? Como é que você capta aluno? Como é que você compra essas cadeiras? Tá, o dinheiro você tem, que você pode tirar do seu ainda. E eu admiro mais ainda as empreendedoras que elas começam mesmo do nada, vezes nada, porque no meu caso, eu estou empreendendo, agora vai fazer 2 anos, sim, mas no meu caso eu sempre tive emprego fixo. Então, quebrar aqui dentro foi um desafio. Sou mãe atípica, tenho um filho de 14 anos que tem TEA e TDAH. Nem preciso falar para vocês, entendeu? Também uma ideia assim, gente, mas para que você vai se enfiar nisso? Eu não tenho um monte de terapia para poder levar, aula particular para levar, a atenção que tem que ser dada, tem todo um paranauê, entendeu? Porque assim, tá crescendo e aí as dificuldades são outras, como os filhos também, típicos também de todo mundo, mas aí você já tem uma questão de que ser mãe, logo mãe e culpa estão no mesmo pacote. Eu não, mas eu vou ser feliz pra caramba fazendo isso, vai até melhorar do lado dele, pensei eu. Então ainda teve isso também. E dar conta da casa, né? E já dando conta do colégio, dos lugares onde você trabalha, porque você não aposentou ainda, você não está com esse tempo todo. Então tudo isso, todo esse conjunto, para mim, ainda é desafiador. E eu sou uma pessoa que na minha vida, a vida toda, eu já sou muito assim de fazer as coisas, refletir, faz e volta e tal. Eu sou aquariana, gente. Então, para algumas pessoas isso vai dizer muita coisa. Então, assim, eu penso e me chicoteio também, e volto e peço desculpas e reflito e volto. Quase nunca peço desculpas para mim, né? Tô começando a fazer agora. E aí, numa dessas crises existenciais, e faz e não faz, e volta, não entra nisso não sei o quê, e medo e tal, e agora você mora sozinha, e como é que você paga seu aluguel, você tá doido, se tudo der errado, e não sei o quê. Eu lembro da minha terapeuta falando pra mim assim, olha, se der errado, na sua casa tem umas 5 cadeirinhas, se der errado, pega o povo que sobrar, e leva pra sua casa e vai continuar fazendo. Não precisou. Tive que comprar a cadeira. Eu sei que eu vou ter mais tempo livre. Eu já entendi que é continuar empreendendo. Não sei se é continuar com aula, com redação do Enem para o resto da vida. Também não sei se é com concurso. Por quê? Porque fazendo esse curso de autodesenvolvimento com Amanda Fitas, sigam, tá? Eu descobri um outro caminho, que é você tentar cuidar de pessoas, cuidar disso que está aqui dentro. E eu falei assim, mas é possível fazer isso sem você ser psicólogo, sem você ter formação? E aí eu tô vendo isso com ela. Você sabe que já despertou aqui dentro, né? E eu já entendi que assim, meu lance é gente mesmo? Então eu tô enxergando lá na frente alguma coisa cada vez mais que tem a ver com gente. Não sei o que é ainda, mas como eu sei que os rumos já estão me levando, sabe? Quando eu falo assim, não tá planejado, mas assim, eu começo a fazer uma coisa, eu enxergo aquilo e começo a enxergar o por trás daquilo. Geralmente é assim que acontece na minha vida. Não tá planejado, mas é como se tivesse, mas eu não tô falando pra ninguém que tá, porque não tá. Mas ao mesmo tempo parece que tá. Muito doido, um paradoxo ambulante, uma metamorfose. Eu entendo que é trabalhar com gente, é continuar trabalhando com gente. Presencialmente, não sei. Online, talvez, porque aí você abarca muito mais pessoas. Você falou agora dessa questão da gente não vir das nossas fábricas, digamos assim, da nossa origem,
com esse incentivo, até porque, poxa, se a pessoa não teve, aquilo não faz parte da vida dela. Nós, negros, sabemos muito bem, nem todos, mas deveríamos saber muito bem por que será que pra gente é assim? Por que a gente já não nasceu já falando que vou querer ser isso, vou fazer aquilo? Será que tem alguma coisa a ver com 400 anos de escravidão? Talvez, quem sabe. Contém ironia, gente. A gente precisa de validação externa. Para nós, negros, é mais complicado, porque já olham pra gente sem acreditar, é claro que não acredito. Sinto muito, gente, não é mimimi nenhum, tá? É como assim, o nosso local de origem, assim, o local, pelo menos, que acham que a gente deve ocupar, não são as posições. Não são. Então, assim, como é, da onde que você tirou que dá pra você? Quando eu fiz faculdade, lá nos anos 90, já era de onde eu vim, né, da classe social a que eu pertencia, já era muito doido para as pessoas pensarem assim, gente, pessoa metida vai ser professora. Você que está do outro lado vai rir da minha cara, tipo assim, professora. Já era demais, mas não era demais para a época, era demais pro local de onde eu vim. As pessoas do meu meio, né, o local onde eu morava, ou a própria família, né, os parentes, ninguém dava muita ideia para isso. Né? Umas me achavam muito certinha. Uma criança chata, gosta de estudar, tá todo mundo querendo sair, ir para não sei para onde, e a pessoa quer ficar em casa estudando? Como assim? Tipo assim, quase fala assim, não dá arroz com feijão, não dá sangue para ninguém isso não. Né? Graças a Deus eu tive uma mãe que eu não sei nem de onde ela tinha tanta inspiração, que ela não estudou nada. E ela era a minha incentivadora, minha patrocinadora, minha fã, minha tudo. Eu tive uma grande incentivadora. Então eu costumo falar, até mesmo para os meus alunos, assim, olha, é muito importante, eu espero que vocês tenham na casa de vocês alguém, entendeu? Um ser humano que incentive. Tem que ter pelo menos um, cara. Porque eu imagino que senão a tua caminhada ainda vai ser mais difícil. Porque a minha foi, mas eu tô para dizer para vocês, eu nem senti. Toda essa dificuldade que hoje eu sei que eu tive, eu sei olhando para trás agora, né? Mas na época eu não sentia, porque assim, eu já tinha um troço comigo porque eu queria muito aquilo. Então eu dei uma espécie de foco. Qual era o meu foco? Estudar. Beleza. Porque eu gostava. E até hoje eu gosto, como eu já falei antes. E ainda tinha uma pessoa que eu não entendia. Então, assim, para mim o grande legal é você ter alguém na sua casa que te entenda. Senão eu demoraria muito mais. Possivelmente eu não teria saído do ensino médio e teria ido fazer a faculdade. Porque você precisa ter alguém que te entenda. Tipo assim, eu não precisei trabalhar para depois estudar. Eu já saí, entendeu, do ensino médio com 16 anos, fui fazer faculdade. Então é diferente. E às vezes eu percebo até que o meu aluno, que é de uma classe social melhor do que a minha, quando eu tinha a idade dele, às vezes ele parece estar meio solto, sabe? Meio sem direcionamento. E acho que é por isso mesmo que eu gosto do aluno de adolescente. Porque ele fica solto, cara, ninguém fala nada pra ele, às vezes eu sinto que parece que ninguém quer saber o que tem naquela cabeça, e tem coisa naquela cabeça. A pessoa é só imatura, beleza, mas tem coisa naquela cabeça. Uma outra coisa que me dava muito prazer, quando eu trabalhei durante muitos anos só na escola pública, lá no CEPAD, no Varela, no Carmo, que era uma outra clientela, né? Não é uma clientela de escola particular. Então eu senti que os alunos precisavam mais de mim ainda. Tipo assim, tinha uma sede de ouvir Patrícia e uma sede também por representatividade, né? Porque aí eu dava aula para mais alunos negros. Então a pessoa meio que se via, né? Ali. Nossa, de repente dá para mim também. Né? Eu sou dessa cidadezinha, Patrícia, eu não vou dar em nada não. Mas eu também era da favela. Entendeu? Se deu para mim, de repente dá para você também. E eu conheci mães, e as pessoas elas tinham um carinho por mim muito grande lá no Carmo. E eu falo do Carmo porque foi o primeiro lugar onde eu trabalhei, tá, gente? Há muitos anos. E assim, de ir na casa dos outros. E até hoje, eu tenho ex-alunos que viram amigos. Mesmo. De assim, Paty, tô morando num lugar tal, vou no Carmo. Por favor. A gente tem que se ver. Coisas de 10 anos que a gente não se vê.
15 anos que a gente não se vê mais. E a minha mãe mandou beijo pra você. Não vejo a mãe da pessoa há 410 anos. Então, assim, é muito importante ter alguém, mesmo que ninguém entenda nada daquilo que você está querendo, ou que você está fazendo, tem que ter um estímulo, tem que vir de algum lugar e de preferência que venha da sua casa. Me fala um pouquinho sobre essa sua trajetória aí como mãe ativa. Não é fácil, nunca foi. Eu não tenho rede de apoio mesmo, que minha mãe já faleceu há muitos anos. Eu não tenho irmão, não tenho pai. Eu costumo falar que eu tô na vida fazendo carreira solo. E meu filho tá com 14 anos, ele nasceu lá em 2011, esse ano ele faz 15. Muito menos conhecimento sobre isso tudo a gente tinha. Todo mundo tinha um rótulo dentro da mente do autista que bate e fica fazendo movimento repetitivo e tal, muito estereotipado por conta até de novelas, até hoje tem, né? Às vezes também quando a gente vê alguma série em que o autista ele é bem sucedido, também todo mundo entra numa de achar que todo autista é muito inteligente, mas ele nem tem cara de autista. Nossa, quando a gente que é mãe atípica ouve elas vão falar pra mim assim: nossa, Patrícia, ainda bem que você tocou nisso aí. Não tem cara de autista, gente. Primeiro que não existe o autista, nenhum autista só. O nome é transtorno do espectro do autista. Então, assim, é um leque mesmo. Pensa naquele leque do carnaval? Pá, é aquilo mesmo. Então, assim, vocês vão conhecer vários autistas e todos eles são diferentes. Mesmo que vocês tenham ouvido falar que fulano é do grau 1, que nem é mais assim que se fala. Não, fulano de tal, ele é do suporte 3. E daí? O que isso significa? Eu costumo falar, inclusive, na escola do meu filho. Seria muito interessante que as mães, os pais de cada autista, e aí eu já vou esticar, tá, gente? Mãe de neuroatípico, não importa qual é o nome do transtorno, que eles pudessem conversar com os professores do filho delas, daquele ano, porque não tem como eles tirarem da cartola também. Pro meu filho hoje em dia, acho que na turma dele tem mais 3, 4, sei lá quantos neuroatípicos. Não são todos iguais, então tá todo mundo angustiado também. Faz o quê? Não tem como seguir uma receita de bolo? Pra gente, né, que é pai e mãe, também não tem essa receita de bolo. Então você vai aprendendo, convivendo. Mais do que nunca, estabelecendo vínculo com aquela pessoa. Não tem outra saída. Você tem que querer conhecer. Você tem que querer conhecer quem é aquela pessoa lá do outro lado. Senão não vai. E você, como é que você vai conseguir explicar para os outros que determinado comportamento, tipo assim, porque ele aperta o braço, ele vai bater. Não, ele não vai bater não. É porque ele quer que você dê pausa para ele poder falar. Porque ele não consegue fazer que nem a gente aqui, a troca de turno. Eu falo, você fala, eu rio, você ri. Eles são literais, a grande maioria. Então, assim, eles têm que falar tudinho. E depois, agora você pode falar. É difícil isso, é quase impossível, sem dúvida alguma. Mas eu preciso que a maioria das pessoas saibam disso. E isso é uma característica do meu filho. Outra pessoa não vai ter essa característica, vai ser uma outra questão. E aí a questão do transtorno. O transtorno não é que nem uma doença, que transtorno realmente não é uma doença, que assim, você possa dizer, olha, fulano tem diabetes. Vai sair tantas horas da sala, vai se injetar insulina, ou vai tomar medicação. O transtorno do espectro do autismo, o principal dele é o comportamental. Se a gente que é neurotípico, o comportamento da gente flutua pra caramba, e às vezes a gente nem sabe o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo, ou está pensando. Então imagina um transtorno que ele afeta diretamente o comportamento. Então no caso do meu filho não falava nada até 4 anos e 8 meses. Então ele apontava coisas e estava na fome já há algum tempo e nada. E ainda tem isso, para nós mães atípicas de autistas, é assim, você leva na terapia tal, e você continua levando. Você leva na terapia tal, e você continua levando. E você só tem que levar. É um trabalho de paciência misturado com perseverança e fé. E aí um belo dia aparece um troço que você diz que é o resultado, mas que você não tem certeza se vai encontrar, mas você só sabe que você tem que. Então assim, é esse pacote aí, diário, entendeu? É mesmo uma dificuldade diária, você tem que assimilar que você tem,
como outras dificuldades que você teria com outro tipo de filho, essa que é a questão, ou com o que você tem no seu trabalho ou na sua vida pessoal, essa que é a questão, e caminhar, e seguir. Eu entendo que de repente para mim o autismo veio justamente para eu poder completar a minha jornada, né? Porque eu já tinha essa coisa de você pega e vai, você só segue. Então eu entendo, sem romantizar, tá, gente? Sem romantizar, eu tô só seguindo. Já consegui tirar um pouco das minhas culpas todas, né? Porque assim, meu Deus, mas como assim, meu filho? Eu só fui conseguir encontrar um neuropediatra na época, uma coisa menos difundida, como hoje em dia é bastante difundida na nossa cidade, na nossa região, em Petrópolis, pagando, entendeu? Consultas caríssimas. Isso quando meu filho tinha quase 5 anos. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue que um filho com 6 meses, 1 ano de idade, já tem até diagnóstico fechado. E nós também sabemos que quanto mais cedo começar a intervenção, melhor. Então eu tinha essas culpas lá atrás. E aí, vamos falar que a Patrícia está doida, mas graças às terapias eu consegui começar a me tirar essas culpas, que assim, cara, se você lá atrás não fazia de outra forma, é porque você não tinha o conhecimento. Então não se cobre hoje, não se cobre de coisas lá de trás que você não fez com o pensamento, a cabeça que você tem hoje. É agora daqui para frente. Então isso me fez tirar um peso, que não é uma forma de tirar assim, é uma culpa, é uma justificativa, né? Para você não ter feito alguma coisa e tal, para você ter agido de tal maneira, ou não ter agido de determinada maneira. Não, é só para você realmente não ficar a vida inteira olhando para trás. Até porque você pode levar uma depressão, ficar olhando para o ontem, porque o lá atrás da gente nunca vai ser bom, gente. Lógico que não vai. Você está com a cabeça de hoje você tá um passo à frente, então você vai ficar se culpando? Não. Então eu quero só ajustar a rota diariamente, poder entender assim, não, tá, agora eu tenho esse conhecimento, tá, beleza, então eu vou levar para esse lado aqui, então agora. Até ali na frente, de repente eu mudar também e levar para outro caminho, mas com o conhecimento que eu tiver naquele outro momento. Para mim agora é isso, sabe? Porque enquanto eu tinha culpa, eu chorava muito. Eu trabalhava mal, era tudo, era um peso, né? Até, por exemplo, para várias mães, pais também, mas como eu sou mulher, eu vou falar de mães. Para várias mães, primeiro a questão da aceitação, que enquanto você não aceita, também seu filho também não desenvolve, porque você não leva para fazer terapia nenhuma, você não leva o médico, você não quer saber desse assunto, você fica mascarando, não é timidez, não, na família também tem mais gente assim, não, alguma hora, não, isso aí é porque ele é teimoso, você fica dando desculpas, para você não ter que encarar, então é preciso encarar. Quando você encara, gente, a parte boa é o seguinte, olha, parece que assim, é uma chave, você girou, abriu aquela porta, por um certo tempo você tem um luto, de você ter recebido uma criança neuroatípica, porque ninguém fica grávida e fica esperando assim, vou ter um filho neuroatípico. Tudo que eu quis na vida é mentira, hipocrisia, não é. Então você passa por esse luto e quando você consegue já assim, olha, já aceitei, as portas se abrem e você começa a conhecer outras pessoas que também têm filhos neuroatípicos como os seus. E começa uma troca de ideias. Ali em Paraíba, mais ou menos 2017, 2018, já tinha gente me procurando para saber, fala pra mim como é que é. Você levou em quem? Como é que é na escola? Falou? Não falou? Falou com que idade? Quem é neuro? Quem é psicólogo? Quem é? Então isso começou a me dar até um certo prazer. Enquanto eu não aceitava ou não assumia que meu filho era autista, eu ficava naquela, entendeu, remoendo aquilo tudo. E também ninguém sabia, então nem eu me ajudava, nem eu ajudava meu filho, e nem também era ajudar, e nem nada. Passei por esse período do luto, pronto, começou. Eu comecei a conseguir falar para as pessoas naturalmente, que eu estou falando agora. Entendeu? Do autismo, ajudar um, falar com o outro. Hoje em dia, ali em Paraíba, existe um grupo de WhatsApp chamado Além do Autismo, um outro que é só para pai, mãe, avó, para quem cuida, lida diretamente com alguém autista no dia a dia. E também foi criado o grupo Além do Autismo na Sociedade. Obrigada a Vanessa, tá, que teve essa iniciativa e juntou
todas nós. Eu acredito que isso aí foi fundamental, porque até naquela época ali, 2016, 2017, que meu filho já tinha atendimento, já tinha diagnóstico, já isso, já aquilo, não sei o quê, ainda assim eu não conhecia as outras mães. Várias outras que já tinham filhos autistas sendo em Paraíba, e estava todo mundo tentando, né, sozinho. Então, para mim, eu posso falar que foi muito importante a entrada nesse grupinho de WhatsApp, vamos dizer assim. Parece que é grupinho, mas não é. Né? Foi muito importante. E leva para a PAI. Aí chega um momento, não, agora tem plano de saúde, então agora leva para o plano. Deixa a vaga lá para outras pessoas que necessitam e continua. Mas não tem alta de terapia, Patrícia, não existe alta. A gente não era para ter alta de terapia. Entendeu? A gente se dá alta do cardiologista, não era para dar. A gente se dá alta da pessoa, do médico que cuida da sua diabetes, do seu diabetes, não era para dar. É a mesma coisa. Continua necessário. E todo pai, toda mãe, e que está me ouvindo, que está me vendo, sabe que a gente vai vendo, vai ser como se fossem conta-gotas, a gente vai vendo, entendeu? Alguns pequenos resultados e que para nós, pais e mães, assim, uma vitória gigantesca. Olha, a minha mensagem é a seguinte: sigam a intuição de vocês. Não sei se é clichê, tem gente que fala que mulher tem muita intuição, tem isso aguçado. Eu, particularmente, acredito nisso. Então, assim, você quer fazer algo, mesmo que não tenha nada a ver com empreender, mesmo que não seja para todo mundo te ver, mesmo que assim, meu objetivo não é fama, mas você quer fazer algo seu, você para você, é você com a sua mente, você com o seu coração, você com o seu corpo, enfim, siga a sua intuição, tá? Se ouve mais, para de ficar também só consumindo, e rede social, e a televisão, e rádio, não sei o que, ouve pessoas, fala o tempo todo. Eu sei que tem gente que tem medo de silenciar, porque às vezes pode escutar coisas, né? A intuição fala coisas que você não vai querer ouvir, coisas que podem te machucar, mas é necessário. Se você quer fazer coisa, quer sair dessa água parada, eu costumo chamar de água parada, é quando não está acontecendo nada na vida, lembra até um pouco de dengue, né? Você quer sair dessa água parada, siga a sua intuição. Seguiu, põe em prática aquilo que tiver sido falado lá. Não fica naquela mas eu poderia, mas eu queria. Não, usa o verbo no presente. Eu quero, então eu vou fazer tal coisa para chegar aqui, ou de repente, não sei se é para onde eu vou chegar, mas eu vou fazer tal coisa. E aí logo em seguida, veja meios para você poder fazer aquela tal coisa, para você realizar. Sair do mundo das ideias e para a concretude.